trouxe a sua Bíblia, abrir ela lá em Salmos capítulo 37, versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, a nossa mídia já achou aí, muito eficiente, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos ler mais uma vez? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Feche os seus olhos rapidinho. Senhor, aqui está a tua palavra e sabemos, Pai, que é a única que pode transformar a nossa vida. Meu Deus, eu me coloco como instrumento em tuas mãos e te peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor tratou o meu coração, ou de uma forma mais profunda ainda, Pai, o Senhor trate com a tua igreja em nome de Jesus. Meu Deus, toma a primazia de tudo, Pai, que eu vou falar aqui, que nenhuma palavra que saia da minha boca, Pai, venha de mim mesmo, mas que venha do alto e sublime trono para a tua igreja, porque se tem alguém que conhece a necessidade do seu povo, é o Senhor que nos criou. Então abençoa, Pai, a tua igreja, toma cativo agora, Pai, toda a mente, todo o coração, repreende toda interferência, Pai, toda distração que caia por terra, em nome de Jesus, e que possamos estar, Pai, conectados ao trono da graça, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom, amados, e Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Isso é fato. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor, Ele tem cuidado de você. Essa palavra por si só, irmãos, ela já dá uma direção para as nossas vidas nessa noite, aonde ela diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida, entregue tudo que você tem a Ele, confie nele e assim Ele vai agir. Não adianta apenas eu entregar sem confiar, porque eu vou estar impedindo a ação de Deus na minha vida. Existe uma sequência: confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai agir. O tema dessa mensagem é entregando o controle nas mãos de Deus. Quem aqui está disposto a entregar tudo ao Senhor nessa noite? Amém, glória a Deus. Amados, muitas vezes nós vivemos achando que temos o controle das situações. Caminhamos na nossa jornada achando que temos o controle ali de tudo. Mas e quando nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, que vão além da nossa capacidade? Pegar um exemplo, a nossa irmã Egláudia com a situação da mãe dela. De uma hora para outra, tomou um remédio e simplesmente está ali acamada. Fugiu do controle, fugiu das mãos da pessoa. A pessoa não tem como resolver aquilo, porque ela não tem a capacidade de reverter aquele quadro. Na nossa rotina, nos nossos planos, no nosso futuro, fazemos agenda, estabelecemos planos, traçamos caminho, missionário Dailson, até que algo foge das nossas mãos. Uma notícia inesperada de uma doença, uma porta de emprego que se fecha, um plano que não se concretiza, e de repente percebemos algo que é muito evidente aos nossos olhos, mas a gente acaba não tendo essa clareza. A gente não tem o controle de nada. Achamos que temos o controle das situações, mas na verdade nós não temos. E aí vem a seguinte pergunta para a gente, a pergunta que não quer calar: se não temos o controle, quem está no controle da nossa vida? Quem está no controle da sua vida, meu irmão? Quem está no controle da sua vida, minha irmã? Recentemente teve 3 jovens lá na minha casa, eu estava com a minha esposa, elas foram ali, Gabriel, oferecer o plano da Claro. E aí, conversando com elas, eu perguntei: como é que vocês estão? Aí uma disse bem assim: eu estou nas mãos de Deus. Eu disse: será? Aí eu disse: você está indo para a igreja? Ela fez: não. Como é que está a sua vida? Está toda bagunçada. Aí eu me perguntei: será que é isso que Deus tem para a gente? Será que é essa condição que Deus quer que a gente esteja? De confusão, de bagunça da nossa vida? Mas isso acontece, irmãos, por quê? Porque a gente ainda não entendeu que o controle da nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, eu separei aqui alguns homens que entenderam isso. Alguns homens que abriram mão do controle, que entregaram tudo nas mãos do Senhor. E guarda isso no seu coração. Quem aqui quer viver coisas extraordinárias da parte de Deus?
Quem aqui quer ver os seus planos, seus projetos se concretizarem? Todo mundo quer, né? Entregue nas mãos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós formos conduzir a nossa vida, a palavra diz o seguinte: existem planos, existem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas no final são caminhos de morte. O homem traça planos, mas a resposta final ela vem da boca do Senhor. Aí vem a resposta de Deus para a gente: ó, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Por isso que a nossa vida precisa estar nas mãos dele. Por isso que os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos precisam estar alinhados com o coração de Deus, porque ele sabe os planos que tem ao nosso respeito. Planos de nos fazer prosperar e de nos dar o fim que nós esperamos. Então todos nós acabamos de dizer que queremos ver os planos que o Senhor tem na nossa vida se cumprir. Queremos ser bem-sucedidos, queremos alcançar coisas na nossa vida, mas Deus precisa estar no controle. Deus precisa estar no controle de todas as coisas. Existe uma ilusão que nos afasta da dependência do Senhor. A verdadeira liberdade, ela vem não em controlar tudo. A verdadeira liberdade vem quando nós confiamos naquele que controla tudo. Você pode dar glória a Deus? E aí, irmãos, escute. Entregar o controle é o começo da fé. Entregar o controle, Vânia, nas mãos do Senhor é o começo da fé. Coloca aí, Betinho, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e versículo 1, filho, por favor. Versículo 1. Gênesis 12, versículo 1 até o 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Passa, Betinho, por favor. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ei, irmãos, a primeira coisa quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, missionário Daílson, sabe o que ele vai fazer? Vai nos tirar da zona de conforto. Vai nos tirar da zona de conforto. Por quê? Porque aquilo que ele tem para a gente é infinitamente maior, e se a gente ficar aprisionado à zona de conforto, a gente não vai conseguir viver a totalidade daquilo que Deus tem para a gente, irmãos. Abraão estava ali, ó, na sua casa, no meio da sua parentela, na sua terra, na casa de seu pai, estava tudo confortável, estava tudo lindo, Gabriel, estava massa, não faltava nada para Abraão. Aí Deus diz: olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. A palavra diz que Abraão sai, irmãos, sem saber para onde ia. Ele entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus. A consequência disso: farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas. Ei, irmãos, eu e você somos abençoados por causa de Abraão. Todas as famílias, todos os povos da terra serão abençoados por sua causa. Então aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é grande, para que a gente fique limitado à nossa zona de conforto. Quer viver experiências extraordinárias da parte de Deus? Entrega nas mãos dele e diga: Senhor, faça conforme a tua vontade e não conforme a minha. Primeira coisa que o Senhor faz: tira da zona de conforto. Porque escute, zona de conforto impede o crescimento. Zona de conforto limita a gente. Zona de conforto limita a nossa visão, Nil. Nós ficamos empatados. Tem pessoas que têm projetos lindos, projetos extraordinários, mas estão limitadas dentro da zona de conforto e dizem assim: eu não vou dar esse passo de fé, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas se fosse para saber o que vai acontecer, Abraão não tinha saído sem saber para onde ia, irmãos. Porque escute, nós somos autossabotadores. Às vezes nós sabotamos a gente mesmo. Às vezes reclamamos de pessoas que se levantam contra a gente, mas às vezes o nosso maior inimigo, Aline, somos nós mesmos.
Quando pensamos que nós não somos capazes, que não vamos conseguir, que não vamos alcançar, que não vamos prosperar, porque a bênção só está na vida do outro, porque Deus só chamou o outro para fazer. Saia da zona de conforto, entregue a direção da sua vida nas mãos do Senhor e diga assim: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver a provisão do Senhor, as suas bênçãos sobre a minha vida. Deus pede que Abraão deixe a sua terra. Ele obedece sem saber para onde estava indo, se entregando totalmente ao comando divino da parte do Senhor. Às vezes Deus dá todos os detalhes, e Ele quer a nossa confiança. Ele não quer o nosso planejamento. Mas escute, eu não estou dizendo que você não precisa se planejar. Mas Abraão sabia para onde ia? Não, mas a promessa para a vida dele é que ele seria uma grande nação. Ele só precisava confiar. Às vezes o que está faltando na gente é confiar em Deus, é entregar o controle nas mãos do Senhor, sair dessa ilusão que nós achamos que temos o controle da situação. A fé começa aonde o nosso controle termina. A ação de Deus na nossa vida começa quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos dele. Amém, irmãos? E Deus, ele vai testar até onde, Aline, nós estamos dispostos a entregar o controle nas mãos dele. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 22, versículo 10 ao 12, coloca aí, Betinho, por favor. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Ô irmãos, Abraão, ele já tinha ali sua vida praticamente toda estabelecida. E ele clama ao Senhor dizendo: Pai, eu tenho tudo já. E quem é que vai herdar isso? Quem é que vai herdar isso? Quem é que vai tomar conta da minha herança? Quem é que vai conduzir tudo aquilo que eu conquistei? Acaso é o meu servo Eliezer? Aí ele pede um filho ao Senhor. A gente ouve muito falar Isaac, o filho da promessa. O filho da promessa. Aquele filho que tanto ele almejava, para que fosse a sua sucessão, a sua descendência. E aí Deus vem, irmãos, e: ei, eu quero esse filho para mim. A palavra do Senhor diz, irmãos, um pouco antes, no versículo 8, que quando Isaac ia caminhando, Gabriel, com Abraão, no meio do caminho ele pergunta assim: Pai, a lenha está aqui, já está tudo aqui na mão da gente, o que é que a gente vai sacrificar? Cadê o cordeiro? Cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Imagine para Abraão, o filho que ele tanto pediu a Deus, aquilo que Deus concedeu a ele, que ele achava que estava no controle. Aí o Senhor vem e diz: espera ainda, Abraão, o controle da sua vida não pertence a você, o controle da sua vida pertence a mim. Me dê aqui o seu filho. Ei, irmãos, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. O filho adoece e a gente já fica doido. Imagine você entregar o seu filho como oferta de sacrifício ao Senhor. Uma simbologia, aquilo que o pai ia fazer por cada um de nós, entregando o seu filho Jesus. Mas ali também algo muito especial. Deus, ele é um Deus de provisão. Quando ele estende a faca ali, ó, para pegar o seu filho, para ofertar como sacrifício, o anjo brada dos céus: pare aí, está ali o cordeiro, pega lá, oferece no lugar do seu filho Isaac, porque agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas. Será que a gente está disposto a abrir mão da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Mas quando eu falo abrir mão, irmãos, não é você largar de mão, é você entregar nas mãos do Senhor. É você dizer: Senhor, tudo que eu tenho não é meu, é teu. E eu sei que tudo que está nas suas mãos o Senhor vai cuidar.
E escute, irmãos, Deus, por causa dessa atitude que nós vamos ter, Ele vai nos levar a lugares inimagináveis. Nós vamos poder experimentar coisas grandiosas, se nós abrirmos mão do controle das nossas vidas, se nós entregarmos o controle ao Senhor. Deus não quer tomar de você algo que Ele te deu. Ele quer saber se você confia nele mais do que nas suas promessas. Tem pessoas, missionário Daílson, que quando é liberada uma palavra sobre a vida dela, ela esquece que existe alguém que vai cumprir essa palavra sobre a vida dela. E ela corre tanto atrás das promessas, dos sonhos, dos objetivos, que ela esquece de Deus. Esquece, tem pessoas que querem as bênçãos, mas não quer o dono da bênção. É igual o povo, quando saiu do Egito. Queria chegar à terra prometida sem passar pelo deserto. Só reclamava. Mas eles iam herdar a terra que manava leite e mel, mas eles não conseguiam enxergar isso. Eles estavam presos ao passado. Eles estavam na zona de limitados, ao ponto de dizer assim: ei, não tinha túmulo suficiente lá no Egito não, para que vocês nos tirassem de lá, para que pudéssemos morrer aqui. Estavam presos. Precisamos nos libertar, irmãos, aprender com esses homens de Deus, que a palavra relata que tiveram posicionamentos extraordinários e viveram coisas extraordinárias. Só que quando eu olho para a palavra, também me vem um sentimento. Eu consigo enxergar aqui uma ação de Deus poderosa sobre a vida desses homens. Aí eu me pergunto, faço igual o missionário Daílson de manhã. Ao ler um texto, ele foi confrontado pelo Espírito Santo e ele se pergunta: Senhor, o que é que eu tenho ofertado ao Senhor? O que é que eu tenho dado de melhor ao Senhor? E aí eu me pergunto, irmãos, cadê as nossas experiências com Deus? Cadê a ação de Deus na nossa vida com coisas grandiosas que nós podemos sim viver? Mas e por que não tem acontecido? Você já se perguntou? Não é porque você não é abençoado, você é uma bênção, irmão. Você tem um caminho lindo a seguir. Mas às vezes o que está limitando a ação de Deus na nossa vida, é algo que eu enxergo na vida de cada um desses homens, é que eles entregaram tudo nas mãos do Senhor e deixou Deus conduzir a vida deles. E às vezes queremos andar na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, tomando as nossas decisões. Deus manda nós irmos por um caminho, a gente vai por outro, e queremos mesmo assim que Deus nos abençoe. Queremos mesmo assim que Deus trabalhe na nossa vida de uma forma extraordinária, quando na verdade quem está conduzindo a nossa vida somos nós mesmos. Limitamos a ação de Deus. Outro homem aqui que nos ensina muito, Moisés, abriu mão da sua identidade real, era príncipe no Egito. Coloca aí, Betinho, por favor, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Vai, Betinho, outro. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aqui tem algo especial demais, irmãos, nessa passagem. Moisés, ele renuncia o palácio, renuncia a ser filho de Faraó, renuncia os privilégios ali, assume o chamado de libertar o povo, mesmo se sentindo incapaz, porque escute, quando Deus te chamar, Ele vai te capacitar para aquilo que Ele te chamou. Ainda que você se sinta incapaz, Ele vai te levantar e vai te capacitar. Mas existe algo interessante em Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés chega, ele passou 40 anos conduzindo o povo no deserto. Ele chega ali e ele consegue, Bruninho, ver a terra prometida. Mas Moisés não entra na terra prometida. O fato de Deus estar no controle das nossas vidas não significa que nós não vamos deixar de viver coisas.
O fato de Deus estar no controle não significa que as aflições, que os erros não vão chegar na gente. Mas escute, na transfiguração no monte, quando Jesus se transfigura, Gabriel, quem é que está lá com ele? Moisés e Elias. Apesar de não entrar na terra prometida, Moisés está no céu, irmãos. Escute, sabe por quê? Porque um dia ele disse bem assim, ó: Senhor, não nos faça subir se a tua presença não for conosco. O que é mais importante não é a bênção da terra prometida. O que é mais importante é a tua presença na minha vida. Porque é a tua presença que vai me sustentar. É a tua presença que vai me direcionar. É a tua presença que vai me levantar quando eu estiver prostrado. É a tua presença que vai trazer alegria quando eu estiver triste. É a tua presença que vai me conduzir ao lugar que só o Senhor sabe não onde é. E às vezes, irmãos, limitamos a ação do Senhor. Perder o controle ou entregar o controle nas mãos do Senhor é aceitar que Deus capacita os que Ele chama, mesmo que não se sintam prontos. Um outro homem de Deus que nos ensina muito, José, vendido pelos seus irmãos, preso injustamente, esquecido no cárcere missionário da Ilse. Em tudo confiou que Deus estava escrevendo uma história muito maior do que a que ele pensou para a vida dele. José nunca se imaginou governador do Egito, porém ao entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, o Senhor o guardou em todo o processo. Ele viveu, irmãos, coisas que muitos de nós não suportaríamos, mas ele chegou na totalidade da promessa. Porque quem desiste no meio do caminho não alcança a promessa por completo. Precisamos perseverar. Vai ser fácil, missionário Adriano? Não! O inimigo ele vai se levantar, ele vai tentar fazer você parar, você desistir. Ele não quer que você alcance sua família, ele não quer que você se salve, ele não quer que aquela porta de emprego se abra, ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Mas meu irmão, persevere em nome de Jesus, que o Senhor ele vai te sustentar, ele vai te levar, ele vai te conduzir à terra prometida sim. Ele vai te fazer governador, vai te colocar por cabeça e não por cauda. Mas para tudo isso, o Senhor precisa estar no controle da nossa vida. Às vezes permitimos, irmãos, que as situações controlem a nossa vida. Às vezes permitimos que palavras controlem a nossa vida. O último decreto na nossa vida vem do Senhor. Entregar o controle não é o fim, é entender que no processo Deus vai te levar ao centro da vontade dEle. Outro homem de Deus que nos ensina muito, dando um passeiozinho pela Bíblia aqui, Daniel. Daniel, irmãos, sabe o que foi que Daniel fez? Estava orando, missionário 10. Estava orando, porque Daniel era crente, assim como eu e você, diga amém. Estava orando, era bem sucedido, porque a palavra diz que havia um espírito de excelência sobre a vida dele, e ele se destacou. E às vezes, irmãos, quando nós nos destacamos, nós geramos no coração de algumas pessoas, infelizmente, inveja. Foi o que aconteceu com Daniel. Mas escute, permaneça no seu propósito. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões, porque sabia que Deus tinha um controle mesmo diante da morte. Olha, talvez se levantem contra você assim como fizeram com Daniel. Decretaram coisas contra você e até planejaram a sua morte. Porém, quando Deus está no controle, a última palavra sobre a sua vida não é do homem. A última palavra ela vem do Senhor. Ele permanece firme. Fazem ali um decreto. Instigam o rei a fazer um decreto que todo aquele que orasse a não ser o rei ia ser lançado na cova dos leões. Daniel continuou orando. Daniel continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, porque ele confiava plenamente no Senhor. Ele sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele. Entregar o controle é confiar que Deus é maior do que qualquer decreto humano. Eu não sei qual foi a palavra ou a situação que você enfrentou, que gerou desânimo na sua vida. Talvez lançaram você até na cova dos leões,
pessoas se levantaram, planejaram a sua morte. Mas escute, se você chegou até aqui, é porque a última palavra na sua vida, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. E eu não poderia encerrar uma palavra como essa sem falar do maior exemplo de entrega da humanidade, Jesus. Jesus, lá no Getsemane, ele abriu mão da sua própria vontade, mesmo com medo, com dor, com angústia. Sua entrega nos deu vida eterna. Acabamos de cantar aqui: nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Coloca aí, Betinho, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que lhe fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Lição para a gente aqui, irmãos. Existem situações que enfrentaremos, olharemos, e a única pessoa que vai estar lá para estender a mão para você vai ser Jesus. E nem por isso nós podemos desistir. E nem por isso nós podemos parar. Às vezes queremos e buscamos ajuda em pessoas, em situações, quando na verdade a única coisa que nós precisamos, Flavinha, é da presença do Senhor, porque é a presença dele que vai te sustentar. Coloca aí Filipenses, Betinho, por favor, 2, versículo 5 em diante. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade como Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para qual o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as vezes que eu abro mão do controle da minha vida, entregando nas mãos do Senhor, eu vou viver algo extraordinário da parte dele. Versículo que nós iniciamos é o que, irmãos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você pode ter planos, projetos, sonhos, Aline, sobre a sua vida, sonhos, irmão Wilma, mas aquilo que Deus tem para vocês, para cada um de nós, é infinitamente maior, é infinitamente melhor do que o que a gente pede, pensa ou espera. A ação do Senhor, ela só acontece na nossa vida quando de fato eu confio na plenitude do seu poder. Quando eu confio na ação, algo visível, irmãos, na vida de cada um desses homens aqui. Por si só eles teriam como suportar as aflições que eles viveram. Por si só Daniel conseguiria fechar a boca dos leões. Não, Deus envia um anjo ali. Por si só José, ele conseguiria passar por todo o trajeto da sua vida para virar governador do Egito. Não, o cara foi esquecido na prisão, irmãos. Foi vendido pelos seus irmãos. Aqueles que eram para acolher ele, foi quem abandonou ele. Foi quem o vendeu. Moisés estava tranquilo lá. O Senhor chama ele, passou 40 anos ali conduzindo um povo rebelde, obstinado, distante do Senhor. Viu a terra prometida, mas não entrou. Mas nenhum desses homens pararam no meio do caminho. Nenhum desses homens retrocederam na sua trajetória.
Não sei o que você tem enfrentado, não sei o que você tem vivido, qual a luta que você tem enfrentado, se é na sua família, no seu trabalho, na sua casa, às vezes dentro da igreja, mas uma coisa é fato: se você entregar o controle nas mãos do Senhor, se você abrir mão de fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus, Deus ele vai cuidar de cada situação, de cada área da sua vida, e você vai conseguir contemplar, assim como esses homens contemplaram, o agir do poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Precisamos desapegar dos planos pessoais para seguir o chamado do Senhor. Entregar as nossas decisões, mesmo quando o caminho parece incerto, porque pode parecer incerto aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor não é. Não condicionar a nossa obediência à compreensão. Eu só obedeço a Deus se eu conseguir compreender a situação, na onde eu vou chegar. Não, meu irmão. Não condicione, creia no Senhor que Ele vai agir, e render a sua vontade a Deus em oração. O controle é confiar, entregar o controle é confiar no autor da história. Entregar o controle nas mãos de Deus não é sinal de fraqueza, é prova de fé, é reconhecer que Ele vê além do que enxergamos, conhece o fim desde o começo, e sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós, mesmo quando nós não entendemos o processo. Quando soltamos as rédeas da nossa vontade e permitimos que Deus nos conduza, deixamos de andar movidos pelo medo e passamos a caminhar pela confiança. Ele nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece fugir do lugar. A mão de Deus, ela nunca falha. E quando Ele está no controle, o resultado sempre será melhor do que aquilo que teríamos para alcançar sozinhos. Amém, irmãos? Quem aqui ainda quer entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor? Está fraco. Pois não, uma palavra dessa você não quer entregar. Irmão, você viu o que Deus fez na vida desses homens? Quem aqui ainda quer entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor? Amém. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: missionário Adriano, eu achava que eu tinha um controle da situação, mas eu pude perceber por meio da palavra do Senhor que eu não tenho controle de nada. Eu quero hoje entregar o controle da minha vida nas mãos do Senhor. São atitudes que nós precisamos tomar para que o Senhor ele possa ter a total liberdade para agir na nossa vida, assim como Ele agiu na vida de cada um desses homens. Hoje é dia de entregar o controle das nossas vidas a Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Antes do louvor cantar,